Então, olá a todos, e é com muito prazer que vamos começar um novo curso de desenho Barg. Muita gente pediu-me para ensinar a trabalhar com o carvão, porque a técnica de carvão é tão diferente da de lápis. Eu não sei se recordam, mas o lápis, quando nós estávamos a trabalhar com lápis na semana passada, e portanto, para chegar a esta fase, que ainda não está completa, mas é um início, eu gostava que todos vissem a aula da semana passada, porque senão não vão entender como é que eu cheguei até aqui. Mas de qualquer forma, como os desenhos a carvão comportam-se de forma tão distinta do que os desenhos a lápis, então eu decidi dar-vos uma introdução ao desenho a carvão. O carvão não é uma técnica para os tímidos. O carvão é uma técnica que vocês têm que ser muito mais afoitos, muito mais agressivos, e depois então usam a borracha ou usam um pincel para aclarar os tons. Não sei se faz sentido o que eu estou a dizer. Na aula passada, que espero que todos tenham visto, mais uma vez, o desenho a lápis mantém-se muito pálido. E portanto, como é muito pálido, vocês vão gradualmente criando as sombras. Ora, no carvão é o oposto. Nós vamos começar logo com pretos densos e depois então vamos usar... Não é a borracha é só usada para apagar erros graves. Nós vamos usar um pincel muito macio ou então sopramos no carvão para criar tons mais claros. Olha, primeira introdução. O trabalho que eu estou aqui a iniciar é feito num papel que é texturado, portanto o papel parece quase lixa. É um papel muito... É mesmo tipo lixa. Portanto, quando vocês passam a mão, quase que tira as vossas impressões digitais. Estão a perceber? É uma lixa muito fina. E a marca que eu estou a usar, já agora posso mostrar-vos. Eu tenho aqui... Ora, cá está. Esta marca não é a minha preferida, portanto eu tenho outras marcas que prefiro mais, mas para a demonstração da aula de hoje chega. É um papel feito para carvão e para pastel, porque exatamente como é lixa, agarra mais o carvão. E a marca que eu estou a usar é esta, é uma marca australiana chamada Art Spectrum. E o nome do papel... Portanto, a Art Spectrum faz todo o tipo de materiais, desde tintas a papéis, etc. E eles também vendem este líquido. Estão a ouvir? Portanto, isto é um líquido, é um primário. Portanto, este aqui chama-se Color Fix, que se vocês pintarem os vossos papéis com este Color Fix, vão conseguir, quando secar, vão conseguir este aspecto tipo lixa e como tal os desenhos a pastel ou os desenhos a carvão vão agarrar muito melhor. Agora, eu comprei este já feito, porque feito em fábrica tende a ser um pouquinho mais uniforme, mas há toda uma gama de papéis disponíveis e eu sei que em Portugal se calhar isto não existe, mas depois há outras marcas que eu irei discutir. E uma coisa que eu gostava de vos dizer desde já, e é uma boa notícia, que é graças a vocês, e obrigado pelo apoio que me têm dado sempre, muita gente pediu-me para eu abrir uma conta Patreon. Não sei se sabem o que é, mas é uma conta que vai-vos permitir... e começa muito barato. O preço mais baixo é desde 5€ por mês e vão ter aulas uma vez por semana, aulas da mais alta qualidade e com mais alta resolução do que estas no Facebook. Eu, de qualquer forma, vou continuar com as aulas gratuitas no Facebook, porque a minha crença é que se vocês têm dinheiro, devem contribuir. Se não têm, não devem. Portanto, eu nisso sou muito socialista, não é? Acho que depende da carteira de cada um. Mas o que eu vos estava a dizer que é, eu abri uma conta no Patreon, que depois vou colocar na descrição deste vídeo, e vocês podem juntar-se mais tarde. Agora, para pessoas que estão interessadas nas aulas em português, porque eu tenho dois tipos de canais. Tenho o canal em inglês e tenho o canal em português. As aulas em português, volto a repetir, são sempre às 8h30 da noite, hora de Lisboa, aos domingos. E é sempre no Facebook. Os live streams não são no YouTube, não são no Instagram, são no Facebook. E depois mais tarde é que vão migrar para o YouTube e para o Instagram, está bem? Portanto, ao vivo é aqui no Facebook. E há uma coisa que eu vos queria dizer desde já, que é... Eu vou criar todo um curso Barg do início ao fim.
Porque para completar um desenho Barg demora à volta de umas 5 horas no mínimo, por vezes ainda mais. E esse curso vai estar disponível através do Patreon. E eu estava-vos a dizer, falantes de português, por favor visitem agora o meu site www.nelson-ferreira.com e não subscrevam, por favor, porque as subscrições através do meu site são exclusivamente para quem fala inglês e são para os cursos em inglês. Cursos em português, o que é que vocês têm que fazer? Por favor, mandem-me uma mensagem, se não pertencem ainda à minha lista de contactos de e-mail, mandem uma mensagem e depois eu adiciono-vos manualmente na minha lista de cursos em português, tá bom? Portanto, vamos começar agora a aula e como eu vos estava a dizer, para entenderem o que está aqui a acontecer, vocês têm que ver a aula da semana passada, que tem a ver com formas. Começámos com zigue-zagues e com todas essas coisas. E agora eu vou-vos mostrar como é que se usa o carvão. Muito diferente do lápis. Ora, primeira coisa que devem saber é que há vários tipos de carvão. Eu tenho aqui 3 tipos para vos mostrar. E os 3 tipos de carvão têm características distintas. Portanto, o primeiro, que é este que vamos começar, é muito macio, é carvão de salgueiro. Também pode ser de videira, mas o de salgueiro é melhor. Eu penso que no Brasil se chama chorão, se não me engano. Portanto, sabem aquela árvore que tem ramos que caem para baixo? E então o que eu gostava que vocês vissem é que este carvão é extremamente barato. Eu estou a usar, qualquer marca dá, mas eu estou a usar Derwent. Já agora vou-vos mostrar também. É uma marca britânica. Esta marca é boa, mas como eu disse, qualquer marca dá, porque o carvão de chorão ou de salgueiro é muito parecido de marca para marca. Não se preocupem em comprar marcas caras. Esta dá perfeitamente, está bem? E depois, qual é a vantagem do carvão de salgueiro? Eu já vos disse uma, é muito barato, apaga-se super facilmente e quando vocês apagam o carvão de salgueiro, apaga tão bem que não deixa marcas no papel. Eu depois vou-vos mostrar isso tudo. Portanto, este é o carvão número 1. Tá bom? É o que vocês devem adquirir se quiserem desenhar a carvão. Depois, temos mais 2 tipos de carvão que eu quero mostrar-vos. Há uma marca chamada Nitram e, para dizer a verdade, eu não gosto nada deste carvão. Mas é essencial, porque o Nitram, apesar de eu achar que é desagradável de se desenhar, porque é muito... parece estar a raspar o papel, ouve-se até um som tipo... Porque é que eu acho que o Nitram é importante? É um carvão, é este aqui, portanto é cúbico, tem uma ponta quadrada, e este carvão vocês afiam numa lixa fina até formar uma ponta finíssima, tipo agulha. E então a grande vantagem do Nitram é que vocês podem desenhar detalhe, porque a ponta vai ser tão fina como um lápis super afiado. Estão a perceber? Como o lápis é super afiado, o carvão, vai-vos permitir desenhar detalhes que seriam impossíveis apenas com o carvão de salgueiro que eu vos mostrei primeiro. Está bem? Portanto, o Nitram também é importante. Eu queria só dizer uma coisa sobre o Nitram, que é... Nos ateliês de desenho e de pintura a nível mundial, eu tenho uma crítica a fazer, aliás, mais do que uma, tenho várias. E a crítica número 1 é que, em primeiro lugar, o Nitram é muito caro e, portanto, não justifica-se fazer todo um desenho com Nitram. Eu reservo para as etapas finais do desenho, quando é preciso pormenor fino. E então é assim, afio tipo agulha e vai permitir desenhar pormenores finais. Mas para os grandes blocos de sombra, o carvão de salgueiro é muito mais económico e rápido. E era aí que eu queria chegar também. O segundo ponto que eu tenho a frisar é que montes de ateliês de desenho a nível mundial obrigam-vos a desenhar tudo do princípio ao fim com o Nitram, sempre afiado tipo agulha, o que significa que passado 4 ou 5 segundos vocês têm que afiar novamente porque perderam a ponta do carvão. E vocês podem ficar meses a fazer um desenho. Ora, é assim que eles ganham o dinheiro deles. Eu não quero isso para vocês. Eu estou-vos a ensinar processos que são mais rápidos, melhores,
e muito mais económicos do que aquilo que se fazem nos ateliês tradicionais, que vocês estão lá 3 ou 4 meses só para fazer um desenho. E depois os cursos estendem-se por anos e vocês estão a pagar mensalmente. Portanto, isso não interessa. É uma crítica que eu tenho a apontar e gostava desde já de dizer publicamente que eu critico muito isso. Eu quero que os alunos evoluam rapidamente. Portanto, o Nitram tem o seu lugar, sim senhor, mas, na minha opinião, para as fases finais do desenho. E depois, finalmente, há um terceiro tipo de carvão que eu queria agora mostrar-vos, que é o carvão comprimido. Portanto, este carvão... Esta é a minha marca preferida, chama-se Lontig, eu não sei ler isto. É uma marca chinesa e a vantagem do carvão compresso, comprimido, é que é muito mais preto. É muitíssimo mais preto. Portanto, é com este carvão comprimido que pode ser afiado num afia normal, num afiador, não é? Volto a repetir, esta marca é excelente. Foi a melhor marca que eu achei até hoje. É uma marca chinesa, espetacular. E com este carvão comprimido e muito afiado, vocês vão conseguir os negros mais profundos. Muito mais escuros do que os negros que se conseguem apenas com o carvão de salgueiro ou até mesmo com o Nitram. Este ainda é mais preto. Agora, qual é a desvantagem do carvão comprimido, do carvão compresso? É que não conseguem apagar. O que significa que este carvão é só para os toques finais, nos negros mais negros, quando vocês sabem já onde os colocar. Estão a perceber? Não é para o esboço inicial. Porque se vocês desenharem com o esboço inicial com este tipo de carvão, não vão conseguir apagar. Portanto, lanço mais uma vez o desafio. Quem não viu a aula da semana passada tem que ver, porque senão não vão entender como é que eu cheguei a estas formas. E então vamos começar com o processo do carvão. Vamos começar com cola. Escrevam agora, por favor, qual dos 3 carvões que eu vos mostrei é que é o primeiro a ser usado. Comentem. Eu depois mais tarde vou ver quem é que acertou. Eu estou a ver quem é que está a prestar atenção à aula, está bem? Portanto, há 3 tipos de carvão. O carvão de salgueiro, o Nitram e o carvão comprimido. Qual dos 3 é que vem primeiro? Deixem-me buscar aqui um papelinho. Pronto. Já tenho os materiais. Este é o primeiro. É o de salgueiro. É barato e dá para apagar. E então, para apagar, vocês usam uma borracha de miolo de pão. E chama-se miolo de pão porque no século XIX eles usavam mesmo miolo de pão. Portanto, eles tiravam de dentro do pão aquela massa suave e branca, moldavam com os dedos e usavam um miolo de pão para apagar os desenhos a carvão. Hoje em dia nós temos materiais muito superiores e desenhos muito inferiores. Isso diz muito sobre a nossa época. Então vamos começar com o desenho a carvão. Como eu vos disse, ao contrário do lápis, no desenho a carvão, vocês primeiro escurecem tudo super preto. Portanto, não tenham medo de aplicar negros com este carvão de salgueiro, porque vão conseguir apagar com facilidade. E depois vou-vos mostrar como é que fazem estes tons intermédios. Portanto, estes cinzentos escuros, mas que não são preto. Então vamos começar aqui. Que é, como sempre, desenhamos as sombras em zigue-zague, inicialmente, não é? Portanto, temos aqui um zig, temos aqui um zag. Eu espero não estar a bloquear a câmera. Pronto. Temos um zigue-zague. E agora, quando eu olho para a forma inicial, está fina demais. Portanto, vamos alargar o formato desta sombra. Vamos alargar um bocadinho aqui e vamos descer um bocadinho ali. É uma coisa subtil, mas gradualmente a forma vai ficando cada vez mais correta. Quem é que não viu a aula da semana passada? Por favor, comentem. Porque, se for necessário, depois envio-vos os links. Mas não é preciso, porque está tudo no YouTube e está também no meu Facebook. Se vocês forem ao mural, vão achar. Mas a forma da sombra, não sei se recordam da semana passada, a forma da sombra é mais importante do que a própria cor da sombra para criar um efeito tridimensional. Portanto, para obterem tridimensionalidade, a forma tem que estar correta. Então, carvão, sem medo. Vamos já a um preto escuro. Mais tarde eu vou corrigir as formas um bocadinho mais, porque
criou-se ali uma curva que é desnecessária. Pelo menos nesta fase do desenho. Portanto, mantenham tudo bastante baseado em zigue-zagues por enquanto. Porque é a fase inicial do desenho. Depois, como é que vocês fazem para apagar e corrigir as formas? Em primeiro lugar, um pincel macio. Podem usar aqueles pincéis muito baratos de maquilhagem. São muito mais baratos do que os pincéis dos materiais de belas artes, das lojas de belas artes. Portanto, estes pincéis baratíssimos, isto não custa nada. Isto é baratíssimo. E são muito macios, são para maquilhagem. Estes pincéis são ótimos. Então, o que nós fazemos agora é que vamos conseguir começar aqui a cortar a forma ligeiramente. Portanto, já começou a aparar a forma. E depois, mais tarde, com a borracha miolo de pão, portanto, a tal borracha que parece plasticina, vocês podem moldar e fazer uma ponta muito fina. E com esta ponta podem apagar ainda melhor as formas. Faz sentido o que eu estou a dizer? Portanto, vamos agora apagar aqui um bocadinho, porque não precisamos de uma forma tão... Pronto, para agora dá. Depois, mais tarde, isto é para rever tudo. E agora, mais uma vez, voltamos aos zigues. Está aqui um zigue comprido na diagonal que vou ter que restabelecer, porque foi perdido durante o processo do desenho. Já melhorou. Estão a perceber? E gradualmente vamos criar as formas e vamos fazendo-as cada vez mais reais e nítidas. Agora, a aula de hoje não é sobre formas nem silhuetas. Isso foi já tudo feito na aula passada. A aula de hoje é sobre sombreados e como é que se trabalha com o carvão. Portanto, vamos começar aqui novamente. Vamos começar aqui novamente com os zigue-zagues. E agora vamos fazer uma coisa. Estão a ver aqui esta zona intermédia que está entre as sombras escuras e a luz? Este cinzento médio. Vamos desenhar um zigue sem medo. Escuro, não há problema. Vamos bloquear esta zona toda de preto. Mais uma vez, sem medo. Está bem? E eu vou-vos demonstrar o que é que fazem a seguir. Passo número 1. Soprar. Portanto, para retirar o excesso de carvão. Passo número 2. Com o pincel de suave, o pincel de maquilhagem. Vamos então começar agora a puxar os tons e a adoçar toda esta zona. Estão a perceber? Portanto, começa agora o processo de apagar com o pincel. E é claro que mais tarde, se for necessário, e vai ser necessário, pode-se sempre buscar novamente a borracha para apagar a 100% certas linhas. Por exemplo, quando eu olho agora, sinto que esta forma foi perdida e, portanto, com a borracha eu posso perfeitamente puxar a linha mais para cima. Estão a perceber o processo? Portanto, isto é apenas o início de um desenho Bargue. Volto a repetir. Preto profundo. A seguir, sopram. Depois, pincel de maquilhagem. Um pincel macio. Começam a apagar alguns dos pretos para criar cinzentos mais claros. E, se necessário, no fim, com a borracha miolo de pão, abrem novamente os brancos e corrigem as formas. Quem é que não percebeu? Por favor, comentem. E quem percebeu, comente também sim! Tá bom? Porque eu não sei se a mensagem está a passar. Então vamos para a fase seguinte, que é... Vamos bloquear todas estas sombras. Eu digo bloquear porque estou a usar um anglicismo. Estou a usar block-in. É uma palavra inglesa, não é? Portanto, vamos encher... Em português acho que fica mais correto encher todas estas sombras com negro profundo. E mais uma vez, eu agora vou acelerar um bocado o processo para não perder muito tempo. Mais uma vez puxamos a forma. Estão a ver estes cinzentos claros aqui em cima? Não se preocupem. Preto, sem problema nenhum. Preto. Vou só largar aqui um bocado a sombra, que eu acho que a forma estava ligeiramente incorreta. Ora, cá está. Vamos ao negro profundo, sem medo nenhum.
E agora queria que comentassem qual é o passo seguinte. Portanto, escrevam, porque eu mais tarde vou ver as respostas. É como se fosse um teste, está bem? Vocês agora já estão a receber teste para ver se estão com atenção. Como é que eu vou aclarar esta parte aqui? Portanto, há 2 passos a tomar. Quais é que são? Escrevam, por favor. Eu quero ver toda a gente a escrever. Eu quero ver pelo menos 20 e tal respostas, porque senão não estão... então vá. Passo número 1 e passo número 2. Qual é o passo número 1 primeiro? E depois o passo número 2. Já se esqueceram? Ai, eu estou a ver tanta resposta errada. Tanta resposta errada. Passo número 1. E depois o passo número 2. Então vá, vamos lá. O passo número 1 é... É o quê? Exatamente. Soprar e depois pincel. Então vá. Sopramos primeiro para retirar o excesso de carvão. E depois então, com o pincel macio, aclaramos esta zona. Estão a perceber a ideia? Pronto. E o que é que fazemos a seguir? Depois isto está para aclarar ainda mais. Limpam o pincel e vão retirando o excesso nas zonas de luz. E agora há uma coisa que é importante frisar, que é quando nós estamos a desenhar a carvão, é muito, muito fácil esbater por acidente as formas, portanto elas ficam um bocado desfocadas. O que nós não queremos isso, queremos nitidez absoluta, porque o desenho clássico é muito baseado em claridade, em nitidez. E então o que eu gostava de fazer a seguir é, com a borracha, voltamos novamente a redefinir algumas das formas que ficaram perdidas. Estão a perceber a ideia? Pronto. Depois, com o carvão, desenhamos novamente algumas destas formas. Este zigue-zague pode agora ser restabelecido sem problema. Pronto. A forma já melhorou um bocadinho. Depois, mais tarde, tudo isso vai ser redesenhado e vai ser muito mais trabalhado com o tal carvão Nitram que eu disse no início da aula, que é aquele com a ponta de agulha muito fina, que vai permitir então o trabalho de desenho mais fino. Então vamos continuar aqui com os negros profundos, e depois de termos os negros profundos, vocês já sabem o que é que fazemos a seguir, não sabem? Digam lá, comentem. O que é para fazer? Ora, negros profundos. Gradualmente vamos trabalhando as sombras mais cá para baixo. De momento esta forma está incorreta, está muito larga. Isto depois pode ser mudado. Portanto, o carvão é mais livre, é mais fácil de corrigir. Reparem o que é que eu estou a fazer aqui. Já vos vou mostrar, assim que eu me afaste. Todas estas zonas de cinzento mais médio, eu de início desenho tudo a negro. Estão a perceber? Portanto, não estou a criar ainda os vários tons. Isso vem mais tarde. E então, o que eu agora gostava de vos poder mostrar é o passo seguinte. Vamos continuar. Vou só descer aqui a sombra também para isto fazer parte do processo. Só para a forma completar. Portanto, mais uma vez, negro. Obter a forma. Esta forma está incorreta. Precisa de descer mais. E precisa de ser um bocadinho mais larga. E eu agora deveria afastar-me, mas como eu estou comprimido entre a câmara e o papel, eu vou atrás do telemóvel e espero, por favor, não demorar muito. Eu vou ser rápido, eu vou só afastar-me para ver onde é que a forma deve estar, porque eu estou a desenhar de lado. Ora, visto ao longe... pois, não, esta forma está absolutamente incorreta. Visto ao longe, isto vai ter que descer muito mais. Portanto, o negro aqui desce, zigue, e depois tem um zague que é ligeiramente mais fino. Pronto. A forma está a começar a melhorar. E depois temos aqui um zigue, que é talvez aqui. Qual é o passo seguinte? O passo seguinte é, primeiro, soprar nas zonas que é pressão para aclarar e depois pincel suave. Então vamos a isso. Portanto, já soprei neste canto.
E agora com o pincel mais suave vou então começar a aclarar e a apagar os vários tons. Portanto, vamos agora aqui e começamos a aclarar todas estas zonas. E o que é que vem a seguir? Vai haver um desfoque, portanto, um desfoque acidental da forma. Isso acontece sempre quando estamos a aclarar com o carvão. E depois esse desfoque tem que ser corrigido com o quê? Escrevam. Eu já vou ver. Já vou ver a resposta. Portanto, como é que a gente vai corrigir o desfoque? Não gosto desta linha. Eu já trato desta zona mais tarde. Para agora vou aclarar um bocado mais. E a forma está pequenina, mas não interessa. Porque a demonstração de hoje é mais sobre sombreados. Então como é que fazemos agora? Com a borracha vamos novamente limpar certas zonas que ficaram um bocado imprecisas demais. Esta forma está pequenina, mas eu vou mantê-la pequena para agora. Só apagar esta linha, que não me agrada nada. Cá está. Agora, seguinte. Cá em cima também, todas estas sombras claras, num desenho Bargue, façam-nas sempre um pouco mais claras do que a realidade. Eu vou ter que explicar isto, não é? Porque parece uma contradição com o que acabei de dizer há bocado. Eu há bocado disse para começarem com negros profundos e depois aclararem, mas nestes tons muito, muito, muito claros, como neste canto aqui, em que a sombra está a partir para a luz, o pincel geralmente não faz um trabalho particularmente bom. Para estes tons mais claros é melhor trabalhar-se com o carvão Nitram, aquele muito afiado. E já agora vou mostrar-vos uma coisa, que é o carvão Nitram. Eu tenho aqui as caixas de carvão. O tal carvão que eu não gosto nada de usar, mas que é muito útil. Mas detesto este carvão. Só que é útil. Sem este carvão não conseguimos detalhe. Se vocês olharem para a parte de baixo das caixas, portanto, vêm em 3 graus de dureza. Vocês têm H, que é duro, que permite cinzentos claros. Tem HB, que é médio. E depois tem o B, que é macio, é mais preto. E com estes três tipos de carvão Nitram, vocês vão conseguir então todos os tons, desde o claro ao escuro, e sem se ver o grão do papel, porque vão conseguir com aquela agulha muito fina entrar dentro da textura do papel e alisar os tons. Está bem? Faz sentido o que eu estou a dizer? Então, passo seguinte. Vamos agora continuar gradualmente para baixo. Eu vou só encher aqui um pouco mais de carvão esta zona, porque ainda não tem nada. Portanto, vamos trabalhar aqui. Vamos descer a sombra. Portanto, como estão a ver, começa sempre com um esboço muito... quase que bruto, não é? Como vocês pegam no carvão e esfregam no papel e depois então fazem o quê? Sopram. E depois, com o pincel, aclaram. E depois, se necessário, vão novamente com a borracha para aclarar ainda mais aquilo que o pincel não tirou. E então, vou continuar agora aqui a descer esta forma. Não gosto disto. Isto está mal. Vou puxar para aqui esta sombra para agora. Pronto. Para agora, só para criar uma das rugas do papel. E vamos agora trabalhar nesta zona. Portanto, eu vou começar com um tom um bocadinho mais leve e mostrar-vos o que é que acontece se o desenho a carvão não for muito escuro. Portanto, eu agora estou a fazer um cinza um bocadinho mais claro, um cinzento um bocadinho mais claro. Vamos puxar para aqui. Ora, a forma zigue-zague-zigue. Eu vou subir talvez até aqui. Depois, mais tarde, mudo isso. Volto a dizer, isto é uma chatice estar a desenhar tão em cima do papel, mas eu não posso afastar mais por causa da câmara. E então... desculpem, vai para aqui. Assim melhorou. E agora então vou fazer um cinza mais claro. E se vocês forem com a borracha trabalhar
Oh, Gisela, acabei de ver a tua pergunta, portanto, se podes fazer o desenho direto na tela, não é recomendado. Tens de ter uma tela muito absorvente e áspera, uma tela... É assim, tu podes preparar a tua própria tela com um gesso. Eu não gosto de usar a palavra gesso porque está incorreta, mas é aquilo que os fabricantes hoje em dia chamam. Portanto, com um primário que seja absorvente e mate. E então aí sim, podes trabalhar com o carvão. É claro que todas as pinturas a carvão têm que ser emolduradas por detrás de vidro, porque é um desenho frágil, não é? Mesmo que o carvão seja fixo, com fixativo, não vais conseguir proteger o trabalho a não ser que seja emoldurado por detrás de vidro. Como tal, o papel é superior, porque não sei se não faz muito sentido estar a usar tela espessa para depois emoldurar atrás de vidro. Vai ficar uma moldura muito larga, fica mais cara também. E o que eu sugiro é que trabalhes em papel. O papel, além disso, comporta-se melhor a agarrar a técnica de carvão. Está bem? Em tela tende a ser um bocadinho mais escorregadio ou ter um grão mais desagradável, porque a tela tem um grão muito quadriculado, não é? Vê-se a textura do tecido. Portanto, não é ideal para este tipo de técnica, que vai ser uma técnica mais fina. Depois, como eu vos estava aqui a dizer, temos uma sombra um pouco mais clara. Vamos ver o que é que acontece quando se usa apenas o pincel. Ora, o que acontece é que vêm-se as linhas todas. Eu não sei se vocês conseguem ver aí, portanto eu vou ter de aproximar a câmera. Vou agora aproximar a câmera para vocês verem que trabalhar claro e depois esbater não é tão eficaz como ir logo ao preto e depois esbater mais tarde para aclarar. Portanto, eu vou avançar... espero que isto não caia tudo agora. Vou segurar aqui no tripé e vou avançar. Ora, temos aqui... Desculpem lá, temos aqui um fio preso. Agora já posso. Portanto, vou avançar mesmo para vocês verem o que é que acontece. Conseguem ver? Vêm-se linhas. Portanto, não fica tão uniforme como se for feito primeiro com preto e depois então aclarado com o pincel. Não é tão bom este processo. Portanto, eu não recomendo que façam primeiro leve para tentar manter os cinzentos no tom correto. A não ser que estejam a trabalhar com o tal carvão Nitram, que é mais fino, é mais aguçado e vai permitir então sombreado, como se estivessem a trabalhar com um lápis de grafite. Está bem? Então vamos agora recuar novamente o tripé. Espero não... Oh, a imagem desapareceu toda. Ora bem... Ih, agora ficou torta. Vou ver se ainda consigo pôr a imagem mais ou menos como ela estava. Peço desculpa por este bocadinho. E agora vou só puxar um bocadinho para a direita. Não sei se isto está a melhorar alguma coisa. Já está a melhorar. Pronto. Então, voltando ao trabalho inicial que eu vos estava a mostrar. E, portanto, Ana Paula, o grão de papel recomendado para desenho a carvão depende. Se for papel normal, tem que ser um papel rugoso que chegue, texturado que chegue, para agarrar o pó do carvão. O problema com esses papéis texturados é que vão criar imenso grão. Portanto, o desenho não vai ter aquela fineza, aquele detalhe que era tão valorizado na arte académica do século XIX. Então, há duas opções. Se o papel for muito rugoso e texturado e tiver grão a mais, não há problema. Depois vai-se com o tal carvão Nitram, afiado como se fosse uma agulha finíssima, e com essa pontinha de carvão vamos encher o grãozinho todo do papel para tornar a cor uniforme. Estamos a falar de 2 ou 3 semanas a fazer isso. Eu não recomendo. Portanto, eu recomendo muito mais estes papéis próprios para pastel, que já parecem lixa, porque já têm algum detalhe. Vai ser menos trabalho mais tarde a encher o grão do papel com um carvão afiado. Portanto, não sei se respondi à pergunta, mas acho que sim. Agora, voltando à fase seguinte, como eu vos estava a dizer, todo o trabalho a carvão é feito
indo primeiro ao preto. Portanto, vamos ignorar este cinzento claro. Isto não presta. É que não presta mesmo. Não é assim que se desenha a carvão. Vamos, pelo contrário, carregar imenso. Carregar. Escurecer tudo isto como se fosse um preto. E depois vamos ignorar estas manchinhas de luz e não sei o que. Isto não é interessante para nada, para agora. Nada mesmo. Portanto, sopramos. E a seguir, vamos então começar a aclarar usando o pincel. Portanto, esta forma não está correta, mas mais tarde vai ser corrigida. O pincel desfoca sempre a forma, portanto lembrem-se disso. Não é muito fácil estar a trabalhar com o pincel. De tempos a tempos o pincel fica muito sujo, como vocês estão aqui a ver. Então o que vocês podem fazer é, pura e simplesmente, limpá-lo na mão. As mãos vão começar a ficar assim, não faz mal. É bom para a pele. E então vamos continuar o processo de aclarar com o pincel. Depois, vou só limpar aqui um bocadinho isto, porque isto não precisa de tanta definição para agora. Agora, passo seguinte. Soprar. Vou redefinir esta linha, porque a forma está torta. Então o que eu faço é, primeiro, desculpem, eu vou para aqui só para poder torcer a mão. Eu primeiro vou apagar este excesso com o pincel. E depois então com a borracha, não é? Com a borracha miolo de pão. Isto não é sujo. Isto são duas marcas diferentes de borracha que eu acabei por aglomerar juntas, não sei porquê. Uma era branca, a outra era cinzenta, e então agora estão juntas, mas não está muito suja ainda. E então vamos agora finalmente começar a restabelecer a forma, apagando o excesso que já não é necessário. Está bem? E vai começar a ter mais definição. Não gosto nada da forma aqui em cima. Esta forma está incorreta. Portanto, vamos mais uma vez, com o carvão, redefinir a forma. Eu gosto sempre de trabalhar em zigue-zagues para perceber o ângulo. E depois então sim, sopramos. Neste caso vou diretamente para a borracha, não é preciso carvão, em princípio. E então agora apago este excesso que não era necessário ali na forma. Estão a perceber a ideia? E depois fazemos o mesmo com todos os contornos ao longo do desenho. Gradualmente o desenho vai tornando-se cada vez mais... Mércia, acabei de ver a mensagem. O que é que são limpa-tipos? Portanto, eu não entendo o contexto. É a borracha ou é o quê? Ou é a árvore que faz o carvão de salgueiro? Se puderes escrever novamente, portanto, limpa-tipos no Brasil, o que é que significa? Para eu também aprender isso. Agora, voltando à fase seguinte, eu agora vou-vos deixar com este projeto para agora inacabado. Vou continuar só a sombrear aqui mais um bocadinho. Portanto, isto agora é rápido, não se perde muito tempo. E mais uma vez, vamos para o preto, sem medo. Enchemos a forma. Vamos aqui para cima em preto também, sem problema. E agora passo seguinte, já sabem qual é. Vem lá, vou só aqui corrigir esta forma que está errada. Isto tem que ser mais comprido e depois tem que ir para cima. Além de que esta sombra tem que vir mais para cima também e vai ser mais larga. Portanto, vamos usar um tom preto mesmo. Estão a ver? Eu fui ao preto de propósito. E agora então com a borracha não, com o pincel, vou começar a aclarar estes tons que estavam muito escuros. Agora sim, estamos a falar. Agora sim, já começamos a ter aqui alguma sensação de forma a gerar-se. Queria subir esta linha porque está muito baixa, portanto com o pincel primeiro vou apagar o excesso de carvão que está ali. E por acaso apagou também
tão bem, que eu acho que não vou precisar de usar a borracha no fim para limpar. Pelo menos não agora e não nesta fase. Exatamente o mesmo na parte de cima. Portanto, vamos aqui começar a aclarar os tons. Isto é mão leve, portanto não é para estar a carregar no pincel, está bem? É uma coisa muito delicada. É como se estivessem a fazer cócegas na superfície do papel. Portanto, muito levezinho, muito levezinho. Não é para carregar. Porque se vocês carregam, apagam. Apagam quase a 100% o carvão. Nós não queremos apagar, nós só queremos aclarar. E agora, por exemplo, para apagar, vou apagar esta linha que está torta. Carrego mais. E como carreguei mais, a linha foi-se. E depois mais tarde, então, como é óbvio, já agora vou só apagar aqui este cantinho também, que está-me a desagradar. Pronto, já melhorou. Mais tarde, como é óbvio... Portanto, vocês podem usar o pincel para apagar. Carregam mais. Mas para aclarar não carregam. Tem que ser muito suave e muito levezinho. Agora, isto é o início de um desenho Bargue. Isto é apenas o início. Para terminar um desenho destes é no mínimo umas 4, 5 horas. Eu direi em 3 horas já fica uma coisa espetacular. Mas em 5 horas começa a ficar terminado. E se vocês quiserem terminar mesmo um desenho Bargue, facilmente umas 20 ou 30 horas. Porque começam a ajustar coisas tão milimétricas e tão pequeninas que só com muito trabalho é que tudo vai ficar corrigido. E vão acabar com uma cópia exata do original. Está bem? Agora, passo seguinte. Eu não vou fazer porque não vamos ter tempo, nem vamos trabalhar no passo seguinte. Mas aplica-se fixativo. E à medida que se aplica fixativo, muito levezinho, vai agarrar o carvão, portanto o carvão já não vai esbater mais e vai-vos permitir dar uma segunda camada onde for necessário, que é para os negros ficarem mais profundos. Depois, fixa-se novamente. Passo seguinte, com o nitram super afiado, vamos começar a encher as falhazinhas que o carvão de salgueiro não fez bem. Porque o carvão de salgueiro é um material muito tosco, é um material muito básico. Depois o nitram é que vai permitir aquele detalhe incrível que se vê na arte académica do século XIX. Mas eu não gosto de nitram, volto a repetir. Mas é tão essencial, é tão importante nós termos nitram, porque realmente sem nitram não conseguimos fazer esses detalhes. E depois, finalmente, há um... Eu agora vou-vos pedir uma coisa, que é, deixem-me só verificar se há perguntas no computador. Escrevam agora as vossas perguntas, se tiverem, porque eu vou ver no computador e vai ser mais fácil depois de responder. E queria-vos pedir também uma coisa, que é todo o trabalho de... todo o tipo de artistas, de amigos que vocês conheçam que podem beneficiar destas aulas, volto a pedir-vos novamente, por favor, escrevam os nomes deles nos comentários ou então partilhem este vídeo quando terminar, que é para mais gente ver. Mas é mais fácil se escreverem, que é para depois eles receberem notificação que este vídeo aconteceu e vão poder ver este tipo de aula. Portanto, qualquer pessoa que tenha interesse em arte clássica vai beneficiar deste tipo de vídeo. Desenho realista à vista. Ora bem, passo seguinte. Nós agora... Isto está-me a irritar, vou só eliminar este canto. Agora não temos tempo para continuar. Como eu vos disse, vou ao computador. Se tiverem perguntas, é agora o momento de as fazer. Que é para poderem... Ora bem, eu acho que vi quase tudo. Eu vou só ver as perguntas do fim, portanto, se puderem escrever agora as perguntas, porque eu não estou a ver perguntas antes. Exato. Então é o seguinte, como eu não estou a ver perguntas, eu estou chateado com vocês. Ouçam, eu estou numa missão aqui, que é, eu estou a tentar trazer, aliás, eu não estou a tentar, eu estou a trazer a técnica clássica de volta para o conhecimento do grande público, porque é uma técnica quase perdida. Para desenharem como os artistas clássicos desenharam, com aquela qualidade excepcional, vocês têm que ter
uma capacidade de análise muito grande. Estas aulas não são apenas para nos sentarmos no sofá a ver um vídeo. Não. Isso é entretenimento. Isso nunca vai produzir arte de qualidade. Para fazer arte de qualidade a sério, vocês têm que ter perguntas do mais alto nível. Faz sentido o que eu estou a dizer? Porque só perguntando as coisas certas é que vocês vão obter as respostas certas. Portanto, treinem a vossa mente para pensar mais aguçado. Treinem a vossa mente para ser capaz de ir muito mais longe. Perguntem. Eu não quero armar-me arrogante, mas está aqui um poço de sabedoria, está bem? Se vocês não perguntam, não sabem, não aprendem. Isto torna-se entretenimento. E se estas aulas forem para ser entretenimento, eu paro já. Eu não quero entretenimento, eu quero perguntas de qualidade. Então, vou agora ver de novo o computador e ai de vocês que não haja perguntas. A vossa sorte é que isto é virtual e então eu não consigo alcançar. Ora bem, temos aqui uma pergunta que é: que material precisamos para a próxima aula, Mércia? Obrigado. Portanto, o limpa-tipos é esta borracha que se chama miolo de pão. E, Gisele, as veias humanas podem ser desenhadas exatamente como as dobras do pé. Em carvão, repito, não em lápis. Portanto, em carvão é negro profundo e depois aclarar para criar os tons de cinza intermédios. Tá bom? Depois, eu vi uma pergunta aqui que não vejo no computador. Zé Pedro, se puderes escrever novamente, perguntaste algo sobre pigmentos, que eu vi no ecrã, mas não tive tempo de ler tudo. Gisele, os volumes são sempre a mesma coisa. É sempre o mesmo trabalho, portanto o que interessa é termos as luzes e as sombras no sítio certo e a técnica é sempre a mesma com o carvão. Anabela, o fixativo, se for um fixativo de qualidade, não escurece o trabalho a carvão, escurece os trabalhos a pastel. Portanto, isto é um problema. Doris, conseguimos sim, mais uma vez, se for um fixativo de qualidade, dá para desenhar por cima depois de aplicar fixativo. Tem que ser um fixativo para carvão ou para pastel, não é um fixativo para lápis, está bem? Porque esses são muito brilhantes. O Zé Pedro perguntaste se dá para desenhar em carvão com pigmentos, com cor. Dá. Aliás, este tipo de papel dá mesmo para esfregar pigmentos em pó, se necessário. Então, o pigmento em pó não é nada mais, nada menos que pastel. São desenhos a pastel. E como tal, dá para combinar carvão com pastel ou com pigmento em pó. Agarra. Agora, queria só dar-vos uma aula sobre fixativo. Eu gostava que vissem uma coisa. Vou só aqui ver. Estamos quase no fim da aula. Eu vou ter que apressar agora a parte final. Mas, tradicionalmente, o fixativo no século XIX era goma laca. E para quem não sabe, chegou agora o momento da verdade. A goma laca não é nada mais, nada menos do que as fezes de um inseto. Ouviram bem? Eu vou repetir outra vez. A goma laca verdadeira não é nada mais, nada menos do que as fezes de um inseto. Eu vou ser mais específico. É um inseto que vive no sul da Índia, na Malásia, portanto naquela região mais tropical da Ásia. É a fêmea de um inseto, portanto só a fêmea é que produz goma laca. E então o que se faz é as fezes desse inseto. O que eles fazem primeiro nas indústrias de goma laca, estou a falar de goma laca verdadeira, não estou a falar da artificial, que são produtos plásticos, né? A goma laca verdadeira, tradicional, primeiro infesta-se uma árvore toda com esse inseto, com a fêmea do inseto. Depois, quando a árvore está completamente infestada, cortamos as braças, aquece-se com calor muito grande e essas fezes, portanto o cocó do inseto, derrete com o calor e começa a gotejar para dentro de um grande balde. E depois tem que ser desencerado. Eu isso não sei como é que se faz, porque eu não trabalho nesse campo, não é? Mas eu sei que tem que se remover a cera. E no fim temos uns cristais que parece açúcar granulado, aquele açúcar amarelo, o açúcar de cana. E esses cristais são goma laca, que é um verniz.
era aquilo que se usava de antes para pintar as unhas das senhoras. Portanto, quando vocês pintavam as unhas há uns anos atrás, há 10, 20 anos atrás, eram as fezes do inseto. Hoje em dia é plástico. Não sei o que é melhor, o que é pior, porque o plástico também tem problemas que fica no ambiente durante 500 anos ou mais. Mas pronto, agora já sabem, o verniz das senhoras eram feitos com goma laca verdadeira, portanto eram as fezes de um inseto. E então porquê é que eu estou a falar da goma laca? Porque a goma laca, se for diluída em álcool etílico e aplicada em spray, portanto a goma laca muito diluída, era o fixativo que se usava no século XIX. Portanto, eles não tinham fixativos como nós temos hoje em dia, que são à base de resinas acrílicas. As resinas acrílicas são melhores. Portanto, o fixativo moderno é superior ao fixativo com goma laca, porque por vezes a goma laca tende a escurecer passado uns anos. Está bem? Portanto, eu não sugiro que utilizem fixativos autênticos do século XIX, porque tendem a ser inferiores aos modernos. Queria só dizer uma outra coisa, que há um fixativo excelente que vocês também podem fazer em casa, assim como a goma laca. Agora já sabem, compram goma laca em cristais e dissolvem em álcool etílico e podem aplicar nos desenhos. Mas há um fixativo superior que é feito com caseína. A caseína é a proteína do leite. Portanto, parece requeijão ou queijo fresco. É um processo em que se extrai a caseína. Podem comprar a caseína em cristais, portanto pura, e a seguir a caseína é misturada com água e fica durante a noite na água, mas os cristais não vão dissolver na água. Vão apenas tornar-se ligeiramente úmidos, mas continuam rijos. E a seguir o que é que fazem? No dia seguinte, aplicam uma solução muito quente de bórax, portanto uma solução muito alcalina, em que os cristais subitamente vão ficar gelatinosos e moles. E depois com a água quente vão dissolver-se. E então vão ter uma solução de caseína em água. Só que o problema dos fixativos feitos à base de água é que o papel pode encarquilhar, pode ficar torto. Então o fixativo de caseína, a seguir, é diluído ainda mais em álcool etílico. Portanto, quando vocês aplicam um spray de caseína, o álcool evapora super rápido, vai haver muito pouca água nesse spray, porque a maioria vai ser álcool, e a caseína é espetacular. Vai permitir que o carvão agarre sem problemas na fase seguinte, está bem? Agora, se houver mais perguntas, façam agora. Eu vou mais tarde responder, porque vou ter que fechar a aula de hoje. Portanto, isto é o início de um desenho Bargue. É assim que ele começa. E como eu disse no início da aula, eu estou prestes a lançar esta semana um curso inteiro de Bargue, desde o princípio ao fim. E acabei de abrir conta no Patreon. Portanto, vocês podem aderir. É muito barato o nível mais baixo, é apenas 5€ por mês, não é nada. E pode ir até 2.500€ por mês se quiserem obras minhas, incluídas também nos cursos. Portanto, se forem colecionadores de arte ou empresas de arquitetura, de design de interior, sai-vos mais barato até se for o pacote mais caro, porque vão incluir obras de arte originais minhas. Eu vou pôr a descrição depois do Patreon na descrição do vídeo, vou incluir. E queria só dizer uma coisa, que é, volto a repetir, falantes de português, se quiserem receber mais informações sobre este curso completo, o curso vai incluir também aulas Zoom, vai ser em alta resolução, vocês vão poder ver os pormenores todos, vai ser desde o princípio ao fim mesmo. Portanto, aquele fim total de um desenho Bargue, que o desenho vai ficar perfeito. Se quiserem receber mais informações, têm de ir ao meu site www.nelson-ferreira.com e não subscrevam. Falantes de português, não subscrevam. Mandem-me uma mensagem privada que eu depois adiciono-vos à minha lista portuguesa. Claro, quem já está na minha lista de e-mails portugueses não tem que subscrever. Já está na lista. Está bem? E agora queria só dizer mais uma coisa, que é... A Gisele perguntou que há escolas, se calhar até de arte, que falam em usar fixador de cabelo, portanto a laca para o cabelo. Nem pensar! A laca de cabelo tem uma série de contaminantes que vão destruir o desenho a longo prazo. Portanto, Gisele, a laca de cabelo, em primeiro lugar, costuma ser ácida, costuma ter óleos para tornar o cabelo mais suave, costuma ter amaciador. Nós não queremos amaciadores no desenho.
A laca de cabelo geralmente não seca na totalidade, fica peganhenta, o que significa que ao longo dos anos o desenho vai atrair pó. E depois o pior de tudo, a acidez que está na laca vai destruir o papel. Portanto, nós não usamos fixador de cabelo nos desenhos. Não se deve fazer isso. Eu sei que há muitos estudantes de arte que fazem isso porque é barato e não sei o quê. É uma falsa economia. Isso vai destruir os desenhos todos. Está bem? Portanto, eu agora vou-vos deixar e, por favor, partilhem este vídeo e escrevam os nomes de amigos que devam ver este tipo de curso. É a altura de expandir cada vez mais este tipo de conhecimento. E agora já sabem como é que se trabalha inicialmente, não é? Com o carvão de salgueiro. Ainda não falei do Nitram e ainda não falei do carvão comprimido, porque são as fases seguintes do trabalho. Muito obrigado a todos, então. Obrigado pela simpatia e pelo apoio. E até para a semana, sempre à mesma hora. Facebook, 8h30 da noite, hora de Lisboa. E outra aula em português. Materiais para a próxima semana. Desenho, desenho, desenho. Lápis e papel ou então carvão e papel. Fica à vossa escolha, tá bom? Obrigado então a todos e um grande abraço e até à próxima. Tchau.